Olá pessoal, bom dia. Hoje eu quero começar a examinar a palavra de Deus junto com você. Eu quero fazer o esforço de estar sempre lendo as Escrituras, como procuro sempre estar fazendo aqui nesse canal, e trazendo para você o entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero começar pelo capítulo 1 do Evangelho de Mateus. A história do ser humano é uma história que vem sendo contada de diversas formas, de diversas maneiras. Mas é importante que nós entendamos que a nossa história de fé, a nossa história cristã, é uma história que tem origem no coração de Deus. É uma história de Deus. É a história do relacionamento do eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, com a raça humana. E você tem a chance, tem a oportunidade, cada dia, de, ouvindo essa história, recontando essa história, se aperfeiçoar no amor de Deus, no entendimento da vontade do Senhor para a sua vida. Eu hoje quero abrir a minha Bíblia aqui em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. E nós vamos lendo algumas partes das Escrituras e comentando ao longo do tempo aqui. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe, Raabe a Boaz, e esta de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Vamos ficar com esses 5 primeiros versículos para a gente pensar aqui. A genealogia é um livro que tem um propósito de manter a história conectada, de falar da origem de alguém, ressaltando quem foram as pessoas que fizeram parte do desenvolver da sua história. A genealogia tem esse propósito de manter conectada a história, seja uma pessoa, seja um evento, seja o que for. Nesse caso, é a genealogia de Jesus Cristo. E a história do nosso Senhor Jesus Cristo, ela remontava a várias outras histórias, ou ela sempre esteve conectada a várias outras histórias ao longo do tempo. E logo de início vai falar de 2 grandes personagens da história do povo de Israel. É a história de Davi e a história de Abraão. 2 grandes homens que impactaram a fé. 2 grandes homens que, no decorrer da história, foram usados por Deus de forma tremenda. Um como patriarca da nação, a partir de quem o Eterno começa os seus contatos e se revela e se mostra a ele. E a partir de então, a partir de Abraão, começa Deus separar um povo na terra a fim de que glorifique o seu nome. E em Abraão é feita a promessa que deixa todos os cristãos felizes. É a promessa de que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, não apenas falando das famílias judaicas, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão através do seu descendente. E a genealogia, ela serve exatamente para mostrar os descendentes, ou melhor dizendo, como se deu o desenvolver da nossa história até chegar em nós, porque em Cristo, que é o descendente, se conta a história de Abraão, Isaque e Jacó, como o versículo 2 vai falar de Abraão, Isaque e Jacó também, porque Abraão é o primeiro patriarca, depois vem Isaque, que nasce Jacó, e aí de Jacó vem as 12 tribos, e das 12 tribos
ficam escravizadas por um tempo no Egito, e do Egito vão para o Monte Moriá, onde recebem ali, aliás, não no Monte Moriá, né? É no Monte Sinai, onde eles recebem a lei de Deus, recebem a aliança de Deus com a humanidade, e a partir de então o povo é regido pela palavra de Deus até que venha o Cristo, que vai trazer agora uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, que coloca em um relacionamento com Deus pessoas das mais diversas nações e povos da terra, como não era o desejo da nação de Israel e nem dos pregadores que Deus levantou entre aquele povo. Eles tinham a oportunidade de abrir porta da fé para todas as pessoas de todas as partes do mundo. Mas esse não foi o desejo do coração daquele pessoal que ali estava. O desejo do coração daquele povo era manter Deus só para si, fazer de Deus uma espécie de patrimônio cultural e fazer parecer que Deus era só dele. Como um ditado que temos na nossa nação que diz que Deus é brasileiro. E a verdade é que Deus não é brasileiro, Deus não é americano, Deus não é japonês ou coreano. Deus é Deus, e em todas as nações e povos da terra, aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como Senhor e Salvador, têm a oportunidade de provar da vida eterna que Ele preparou para aqueles que o amam. E o texto que nós estamos lendo, então, até aqui, vai falar dessas grandes personagens a partir da qual vai surgir outras. É interessante que depois do alcance de Jericó, nós temos ali uma outra personagem que chama muita atenção no versículo 5, é Raabe. Raabe, a meretriz, que acolheu os espias do povo de Israel quando foram visitar a cidade de Jericó. E Raabe, ela passou a fazer parte do povo de Deus por causa da sua fidelidade àquilo que Deus estava realizando, aos projetos e aos planos de Deus. Você é fiel aos planos de Deus, aos projetos de Deus? Raabe foi, e por isso foi contada, não só no meio da nação que Deus havia separado para o seu nome, mas ela também foi contada na genealogia do Cristo, do Messias, do rei de Israel. E Raabe, ela está aqui nessa genealogia, e o seu nome figura entre grandes nomes da história do povo de Israel. E isso é muito lindo. Veja que aquela mulher, outrora era uma meretriz, outrora uma prostituta, que não tinha lá muito valor nem moral. Ela era simplesmente objeto de satisfação e prazer de gentios que viviam ali em Jericó. Mas a partir do momento que ela se encontrou com Jesus, a sua história foi diferente. Quando eu digo que se encontrou com Jesus, se encontrou com as promessas que o Eterno havia feito lá na antiga aliança, e Ele é Deus. E ela abraçou os planos de Deus para a vida dela, e a vida dela foi diferente. Hoje nós vivemos um tempo assim, aqui no Brasil, quando os evangélicos precisam, como os seguidores de Jesus Cristo, valorizar a sua história. Não valorizar a sua história pelos atos de maldades e perversidade que muitos que se introduziram no nosso meio cometeram e cometem, porque a nossa história, ela não é contada por aqueles que são infiéis à palavra de Deus e ao projeto que Deus tem para executar no mundo. A nossa história deve ser contada a partir daqueles que fizeram o que era justo aos olhos de Deus e dos homens. Na história da Bíblia Sagrada, o Eterno nosso Deus, ao se revelar à humanidade, ele disse: fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho dos seus pais. Mas quando alguém fazia o que era justo, era dito também: ele andou e praticou o que era bom aos olhos de Deus e dos homens. E assim a história é contada. Mas aqueles que representam a fé são exatamente aquelas pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, elas
praticam aquilo que está escrito. E eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo nesse momento para uma outra realidade aqui. No verso 6 fala de Jessé, que gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, que fora mulher de Urias. Como nós estamos falando, aqui conta a história do grande rei de Israel, que foi Davi, e do seu sucessor, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Mas o texto também não esconde o fato de que Davi teve Salomão, da que fora mulher de Urias. O texto sagrado apresenta a história exatamente como ela é. Mas veja que em nenhum momento aqui Davi é depreciado, Davi é jogado por terra. Porque quando esse texto foi escrito, Davi havia se reconciliado, Davi havia voltado-se para o Deus verdadeiro, se arrependido da sua prostituição, se arrependido daquele ato infeliz de covardia. Ele havia se arrependido e confessado isso ao Senhor e recebido o seu perdão. Deus o perdoou, mas ainda hoje muitos pregadores, quando pegam microfones e então começam a pregar, eles parecem esquecer que Deus foi misericordioso com a casa de Davi e perdoou Davi de todos os seus pecados e ainda hoje o condenam. A história vai prosseguir. No verso 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abia, Abia a Asa, Asa gerou a Josafá, Jotão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão a Acas, Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias, Jeconias a seus irmãos no tempo do exílio para a Babilônia. Aqui nós temos algumas personagens interessantes. Nós temos a história do rei Ezequias, que ouviu uma palavra, uma sentença de morte, mas foi diante de Deus orar e reivindicar na presença do Senhor, e o Eterno lhe concedeu mais alguns dias de vida. Nós temos Josias, que destruiu a serpente de bronze, porque o povo havia deixado de adorar o Deus verdadeiro para adorar a estátua de bronze. Muito parecido com algumas pessoas que têm mudado o foco da sua fé, e ao invés de anunciar a Deus, têm anunciado sua denominação. Ao invés de se concentrar na pessoa de Deus, têm se concentrado numa coisa e outra de Deus, e posto Deus de lado e transformado aquele objeto de fé, que seja o sábado, que seja uma prática de peregrinar até algum lugar onde se faz um grande evento e coisas dessa natureza, e trocado pela serpente de bronze. E Josias foi usado por Deus para destruir aquilo, para que no meio do povo de Deus ficasse tão somente a adoração exclusiva a um Deus verdadeiro, e se reconhecesse que a história ela é importante, o que fazemos é maravilhoso, mas que nada tem sentido se Deus não estiver à frente e na direção. O verso 12 diz: depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Ou seja, uma coisa interessante que nós percebemos aqui, para se contar a história de Jesus, foi reconectado todos os períodos, desde o patriarca até a chegada de Jesus Cristo. Nós, evangélicos, precisamos estar conectados à história da revelação do nosso Deus e daquilo que Deus tem feito no meio do seu povo, no meio da sua igreja, ao longo de todos os anos. Valorizar a nossa história, que é linda, a nossa história que é marcada por grandes batalhas e diversas conquistas. E nós estamos num tempo onde nós estamos sendo estimulados a não valorizar a nossa fé, onde nós estamos sendo induzidos ou aliciados a ficar falando daquilo que deu errado, a criticar aquelas pessoas que estão no nosso meio fazendo o que é mal. Mas a palavra de Deus diz que os maus não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Por isso eu quero convocar você, que é seguidor de Jesus Cristo, um evangélico nesse tempo,
que você conte com dignidade e nobreza as coisas que Deus tem feito nos nossos dias. E aqueles que praticam escândalo, sejam eles quem forem, eles serão condenados, eles serão punidos, eles experimentarão a justiça de Deus e eles não passarão impunes, eles pagarão com a sua própria vida. Uma outra coisa para encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, interessante o verso 16, Jacó gerou a José, marido de Maria. Veja, José era marido de Maria. José não era um segurança de Maria, José não era um cuidador de Maria, José era o marido de Maria. Maria foi casada, Maria, mãe do Senhor, segundo a carne, ela foi casada. E José, como marido de Maria, tinha a relação com Maria que eu tenho com a minha esposa, que qualquer casado tem com sua esposa. José era casado. E o texto que nós temos aqui em mãos, ele fala disso. Apresenta José como sendo marido de Maria. Apesar de que haja muitas pessoas tentando dar uma história diferente, que José era um marido que não era marido, que ele era um casado, mas que não era casado, que Maria era esposa de José, mas na verdade não era. A Bíblia nunca apresenta por esse lado. O anjo, quando apareceu para José, ele disse: não tema receber Maria como a tua esposa. Veja, não é como a tua amiga, não é como aquela de quem você vai cuidar para não deixar nenhum mal acontecer com ela, simplesmente. Ele não diz isso. Ele disse: receba Maria, tua esposa. Entende? Eu sei que a tradição pagã, ela tenta desvirtuar essa história e tentar criar o mito da Maria sempre virgem. Ela foi virgem até o dia em que concebeu o Senhor Jesus Cristo. E até ali José não a conheceu na intimidade sexual que todo marido conhece a sua esposa. A partir dali, sim, como o texto vai dizer, e é o que nós vamos estudar com mais profundidade na próxima sessão. Eu quero agradecer a Evandeci, Elisete, Cícera, entre muitas outras pessoas que ao longo aqui da nossa meditação estiveram acompanhando o nosso estudo, e quero convidar você para estar conosco nas próximas transmissões, que eu vou procurar estar fazendo sempre pela manhã aqui na nossa página, certo? Vocês são convidados especiais nossos, tenham todos um bom dia na presença do Senhor Jesus.